O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los para mais uma live do Cresce São Paulo. Estamos aqui para obter conhecimento e trocar informações com o corretor de imóveis. Nosso tema de hoje é a arte da comunicação e oratória. Nosso convidado é Alberto Silva. Alberto Silva é celebrante com mais de 14 anos de carreira na área de comunicação, locutor publicitário e comercial, iniciou as celebrações sociais em 2020 com roteiros dinâmicos, autorais e personalizados. Ele é mestre de cerimônias, com capacidade ímpar de improvisação, sempre trabalhando com avanços tecnológicos e tendências em eventos. Então, tenho certeza que a live de hoje será de grande valia para os profissionais corretores de imóveis, não só do estado de São Paulo, como de todo o país. Alberto, seja muito bem-vindo em nome da diretoria do Cresce São Paulo. Quero agradecer aqui a tua disponibilidade de falar aos corretores. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Sônia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui falando sobre comunicação, que é muito importante, e a comunicação é algo que realmente atravessa as gerações, e é uma coisa que realmente não acaba, né? A gente sempre precisa, a gente já nasce se comunicando e a gente vai falar um pouco. Com certeza. E, Alberto, vou deixar aqui o microfone para você. Tem uma excelente apresentação. Estamos nos bastidores, caso você precise de nós, ok? Ok. Bom, hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre comunicação. A comunicação, a gente já nasce se comunicando desde os primeiros minutos de vida, e é algo muito importante que a gente precisa para, em todos os sentidos. A gente precisa da comunicação para conversar com os nossos pais, com os nossos parentes, com as pessoas queridas, e também profissionalmente falando. E a gente está sempre se comunicando, a gente está sempre precisando de algo, e a gente está sempre entrando em contato com pessoas. A comunicação diretamente está ligada no nosso crescimento. E a gente está aqui exatamente para falar um pouco sobre isso, a arte da comunicação. Eu gosto muito, por exemplo, da comunicação, além de gravada, também a comunicação ao vivo. Eu, pelo menos, eu consigo trabalhar muito com a comunicação ao vivo, eu consigo trabalhar muito com a linha de eventos, eu faço eventos de celebração de casamento, eu faço também mestre de cerimônias, a gente trabalha muito também com formaturas, e isso proporciona um aprendizado, um engrandecimento pessoal e profissional muito grande. E eu pelo menos, eu gosto muito de trazer esse aprendizado para as pessoas, passar para as pessoas um pouco do que a gente sabe, exatamente por isso. E a comunicação ela é muito importante porque nós usamos ela em todos os momentos, em todos os sentidos da vida. E a gente vai exatamente falar sobre isso, exatamente para melhorar aí a vida das pessoas, que não somente quem trabalha com comunicação, mas também as outras pessoas também que trabalham com outras áreas também, que acabam também lidando com essa arte incrível, a arte da comunicação, da oratória, assim também como a área de vendas, que também hoje em dia praticamente tudo a gente tem a possibilidade de estar vendendo. Então, não é necessariamente um vendedor de carro, vendedor de apartamentos, no caso dos corretores que trabalham diretamente com venda, mas também outras pessoas que às vezes trabalham num volume um pouco menor, um pouco mais avançado, e com certeza é muito importante, é muito necessário para todos nós. A área de venda, de comunicação, tudo isso acaba estando muito bem alinhado, né? Olha, a comunicação ao vivo, eu acho ela muito importante, porque eu, pelo menos, eu tenho uma flexibilidade para isso, para estar lidando com ao vivo, os eventos ao vivo, e a gente traz muito essa coisa de fazer na hora, de improvisar. Hoje em dia a gente tem o chat GPT, hoje em dia nós temos aí a inteligência artificial, que a gente acaba usando um pouco também de toda essa tecnologia, mas particularmente eu gosto de improvisar, eu gosto de fazer bem natural, eu gosto de trazer a essência, assim como, por exemplo, eu estou, fazendo uma cerimônia de casamento.
Então, eu gosto de, além de pegar, por exemplo, a história dos noivos e traduzir ali, porque a gente não vai simplesmente ler um papel ali com a história dos noivos. A gente vai fazer o quê? A gente vai interpretar, vale muito a interpretação. De todo modo, a comunicação é interpretação. Então, o que a gente faz? A gente traz essa interpretação, a gente abre esse diálogo com as pessoas, claro, sempre que possível, ali naquele evento, e além disso também a gente procura fazer o quê? A gente procura trazer vida, essência ali também no evento, como por exemplo nessa celebração de casamento que eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, e eu gosto muito de usar o ao vivo exatamente por isso. Por quê? Porque no ao vivo você pode criar. Tem um risco muito grande também de erro, você tem que estar sempre muito ligado nisso, no caso de eventuais erros, mas também tem uma coisa muito boa, tem uma parte muito boa também, que é de você criar exatamente ao vivo e totalmente autoral. No caso da formatura, por exemplo, geralmente já é mais protocolar, então geralmente já vem com o script, é um pouco mais complicado de você sair ali daquele script, mas de modo geral, em outros eventos, apresentação de shows principalmente, eventos mais informais, mais dinâmicos, outros elementos, e a gente consegue também atribuir bastante ali, bastante. No caso, por exemplo, da celebração de casamento, a gente também consegue trazer essa coisa do ao vivo, a gente consegue trazer toda essa leveza, e mais do que isso também, a gente consegue trazer mais vida aí também para a celebração que a gente está realizando, certo? A gente vai também trazer um pouco de oratória. A oratória também é muito importante, porque não basta simplesmente a comunicação. Você está se comunicando, mas, além disso, você precisa também de quê? Você precisa de estar lidando com a pessoa, olhos nos olhos, o contato visual é sempre muito importante. No caso de gravação de vídeo, no caso de você estar trabalhando ao vivo, eu comecei com porta de loja, por exemplo, e esse contato, esse corpo a corpo, eu gosto muito. Faço sem gravação, mas eu gosto muito também de fazer o corpo a corpo, eu gosto de estar ali lidando com as pessoas que estão também comprando o produto que a gente está anunciando, assim, por exemplo, também nos vídeos que a gente faz institucionais, vídeos corporativos, vídeos internos, e também no ao vivo, tanto em lojas, estabelecimentos comerciais, quanto em eventos e também eventos em geral, eventos esportivos, apresentação de shows e eventos também em geral, e também na celebração de casamento. A celebração de casamento veio logo depois. Eu já estava, mais ou menos em 2010, que eu comecei profissionalmente na comunicação de loja, na comunicação profissional, e logo depois disso eu já comecei a também a trabalhar exatamente ali com formatura. Estava trabalhando com a formatura, eu fui convidado para isso, eu não sabia nada de formatura, e teve uma equipe que me chamou para trabalhar. Eles viram o meu trabalho numa loja, eles me chamaram para trabalhar exatamente pela dinâmica, pela flexibilidade, exatamente pela comunicação. Isso atrai pessoas, isso atrai público, acreditem nisso, porque às vezes a gente fica pensando, dependendo do lugar eu não vou, dependendo da situação eu não vou, e às vezes a gente fecha portas exatamente por isso. Então, para a gente que trabalha com a comunicação, quanto mais a gente estiver exposto ao público, está demonstrando o nosso trabalho, a nossa comunicação, a nossa persuasão, quanto mais isso acontecer, pode ter certeza que mais portas irão se abrir. E existem, claro, várias técnicas, né? Uma das técnicas mais tradicionais, por exemplo, é a da caneta, que, por exemplo, a gente segura aqui ou segura aqui, que a gente vai falando e você vai fazendo ali o treino. Por quê? Porque quando você segura, por exemplo, esse é o técnico, esse é o mais clássico, né? Esse é o mais clássico que existe das técnicas, e quando você faz isso, você acaba aprimorando mais a sua comunicação, e você acaba também, além de melhorar a sua comunicação, também gesticular. Você se está gesticulando mais, se está gesticulando menos, e muito importante também, além dessas técnicas que você pode estar usando, também é sempre se olhar no espelho. Sempre. Hoje em dia é muito fácil você gravar, usar um telefone, smartphone, para estar fazendo a gravação e você se autocobrar. Eu me cobro bastante, eu costumo me cobrar muito. Para mim é até um pouco complicado, às vezes, para estar assistindo posteriormente, exatamente por isso, porque eu sempre vejo algum erro, algum defeito, e às vezes as pessoas nem veem.
Então, eu assisto os vídeos que eu faço e procuro melhorar sempre, principalmente se for corpo todo, você, a dicção, a movimentação, sempre a sua comunicação também não verbal, que é muito importante, às vezes é mais importante do que a comunicação conta bastante. Por quê? Mesmo você me assistindo agora, sem ver as minhas mãos, eu estou gesticulando de acordo com a minha fala. Então, se você estiver gesticulando de uma forma que não condiz, ou de uma forma, por exemplo, que você não está acostumado, isso provavelmente vai tirar a sua naturalidade. E a comunicação, hoje em dia, mais do que nunca, a naturalidade é muito importante também. Seja sempre natural quando você for gravar vídeo, seja sempre muito natural também quando você estiver ao vivo e não ficar naquele, como se diz, aquele decoreba, aquele negócio só pegar um texto e ficar lendo. Não leia texto, procure interpretar. A leitura é para você aprender, é para você ter aprendizado, mas enquanto você está trabalhando, interprete. Procure fazer interpretação e quando você tiver com o texto em mãos, procure entrar como se fosse um ator que está pegando ali o personagem dele, está lendo o personagem dele, está entrando naquele personagem. É por isso que normalmente os atores, por exemplo, eles ficam de uma forma tipo igual os jogadores de futebol, numa concentração muito alta, porque eles entram naquele personagem, eles literalmente esquecem do próprio nome, eles já entram naquele nome que eles estão ali fazendo a interpretação. Então, no caso da comunicação, é mais ou menos isso. Durante alguns minutos, durante o tempo do evento, procure sempre focar naquele personagem que você está ali, naquele texto que você está ali, procure sempre interpretar. A interpretação é muito importante, a naturalidade também é muito importante. É até interessante a gente falar sobre a naturalidade, porque hoje em dia tem a inteligência artificial, hoje em dia nós temos, inclusive, sempre aquela pergunta, será que a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Será que a inteligência artificial vai tirar o meu espaço de trabalho? E a resposta, eu falo daqui a pouco a minha opinião, por quê? Quanto mais naturalidade você tiver, melhor. Porque, às vezes, se você está, por exemplo, fazendo a leitura de um texto em uma loja e está simplesmente lendo, qualquer gravação pode sobressair o seu trabalho. Então, é aí que a inteligência artificial provavelmente vai sim entrar no seu lugar. Agora, se você é dinâmico, se você é espontâneo, se você é natural, se você é flexível, algo que é muito exigido também nos eventos, dificilmente a inteligência artificial vai tomar o seu lugar. Por quê? Porque a inteligência artificial, por mais que ela esteja avançando muito rapidamente, ela não consegue pegar os sentimentos de uma pessoa. Então, por exemplo, se tivesse aqui uma inteligência artificial, ela estaria falando, e uma hora fica cansativo. E aqui não, quando a gente está falando com naturalidade, quando a gente está falando de pessoas para pessoas, mesmo que numa gravação, você consegue ver a naturalidade dessa pessoa, e aí com certeza vai fazer toda a diferença, e você com certeza também terá muito espaço para trabalhar. Vamos lá também, nós temos outra situação também, além da inteligência artificial, nós temos aí também essa questão aí de tomar ou não o nosso espaço, né? Muitas pessoas ficam preocupadas com isso, então eu já digo para vocês, não, a inteligência artificial não vai tomar o nosso espaço, mas também existe a questão também que ela está avançando bastante, então a gente tem que usar a nosso favor. Por exemplo, o ChatGPT, ele auxilia bastante, né? Essas inteligências artificiais auxiliam bastante o nosso trabalho de comunicação, assim como, por exemplo, o chatbox, que muitas empresas hoje, as grandes empresas hoje, já estão automatizando seus serviços, né? Então, infelizmente, as pessoas que trabalhavam antes com telemarketing estão não perdendo o seu espaço, eles estão migrando para outras áreas. Assim como aconteceu alguns anos, alguns séculos atrás, por exemplo, na indústria. A indústria foi automatizando, foi evoluindo, e assim também, como todas as áreas acontecem, a comunicação também não seria diferente. Embora nesse caso é bem mais complexo, porque na verdade a inteligência artificial está, na verdade, ocupando, bem dizer, o espaço para todos nós. Então você usa a seu favor. Usa aí, agora já tem um aplicativo novo também para buscas e para você pesquisar textos.
Então, você pode estar usando tudo isso aí para você, a seu favor, e mais do que nunca, a arte da comunicação. Seja sempre artista, seja sempre proativo, seja sempre natural. E, claro, né, sempre estudar, sempre vocês, quanto mais você estudar, quanto mais bagagem você tiver, melhor. Por quê? Principalmente no ao vivo, um bom vocabulário faz toda a diferença. Pode ter certeza disso. Por exemplo, se você chega e fala duas palavras muito próximas, vou tentar lembrar aqui agora um texto, por exemplo, você chegar e falar, nesse exato momento presente que nós estamos aqui, nós vamos estar presentes, então você não usa duas palavras parecidas, porque fica um texto cansativo, então você já muda. Nesse momento presente, por exemplo, que nós estamos hoje, na data de hoje, alguma coisa do tipo, para você estar sempre variando no seu vocabulário, exatamente para você ter ali uma variedade ali de opções. O português é muito rico, então o português ele oferece muitas oportunidades de você fazer ali vários sinônimos, né, várias opções de sinônimos que você pode estar usando durante aí a sua palestra, durante o seu texto, durante a sua comunicação, certo? Outra pergunta muito importante também, como que a comunicação pode interferir ou pode influenciar no trabalho de um corretor de imóveis? Na verdade, toda a venda, assim como eu falei aqui, da comunicação e também da venda diretamente, estão ligadas no trabalho do corretor de imóveis. Por quê? A abordagem é comunicação. Quando você vai apresentar um imóvel, por exemplo, para um possível comprador, é também parte da comunicação. E quando você está, por exemplo, na captação do seu possível cliente, às vezes você nem sabe se aquela pessoa está precisando de uma casa, de um apartamento, e você vai conversar com aquela pessoa, você vai mostrar para ela que você está precisando de uma casa, você quer mudar de apartamento, você quer um outro apartamento em uma outra região, de repente você está na região A e deseja mudar para a região B. Você deseja fazer isso? É interessante para você? O que você fazer essa mudança será interessante para você? Você vai andar menos, você vai deslocar menos até o seu local de trabalho? O que isso vai agregar na sua vida? O que isso vai agregar aí na sua vida? E também, claro, com a sua família, que hoje em dia também a gente preza muito por isso, por esse espaço de tempo com a família. Então, quando a gente fala de comunicação para o corretor de imóveis, que é muito importante, é fundamental, é primordial, é interessante essa bagagem de conhecer a área da construção civil, saber como que é feito um prédio, como que é feita a construção, de que material é feito. É importante ter a propriedade para estar falando a respeito. Também dentro da comunicação, é importante para o corretor de imóveis exatamente saber conversar com o seu potencial cliente ou com o seu cliente que de repente já entrou em contato ali com o corretor de imóveis. Ele vai exatamente mostrar o que é mais importante para aquele cliente. Ele não vai simplesmente mostrar por mostrar, ou de repente pode ser que aconteça em algumas áreas de querer vender por questão financeira, visando lucro, algo parecido. Não, você tem que pensar sempre quando você faz, como se fosse para você, como se fosse para a sua família, pode ter certeza que você vai ter uma venda muito mais bem consolidada e até fidelizada. Por quê? Assim como eu falei, por exemplo, na celebração de casamento, que a gente atua diretamente, às vezes a gente faz a celebração de casamento hoje e daqui a um ano a gente faz a celebração de casamento de um parente que estava ali e assistiu aquela celebração e gostou daquela abordagem, da celebração, da dinâmica. E também, no caso do corretor de imóveis, é muito importante, porque a pessoa que está mudando hoje a loja dela, amanhã pode fazer a mudança da casa dela, residencial. Então, é muito importante isso, você estar alinhado com a comunicação para abordar o cliente, para conversar com o cliente, convencer o cliente da melhor compra. Tem gente que pensa que venda é empurrar produto. Às vezes acontece. A gente chega numa loja, quando o vendedor vai se aproximando, o que acontece? A gente, nossa, eu preciso sair daqui porque o vendedor está chegando. Por quê? Porque tem vendedor que às vezes chega muito invasivo. E a venda, na verdade, ela não é sobre invadir o espaço ali do cliente. Pelo contrário, é estar na pele do cliente.
O que o senhor deseja? Aí eu desejo um apartamento. Qual região? Quais as dimensões que você deseja do seu apartamento? Além do apartamento, o que você deseja? Você quer uma piscina? Você quer uma área de lazer? Você recebe muitos amigos em casa ou no seu prédio? Então é muito importante a arte da comunicação, você saber também ouvir, você fazer as perguntas certas, você ouvir, entender as dores do cliente, entender o que o cliente de fato ele precisa, para você poder mostrar o melhor serviço, o melhor produto, e é exatamente isso. A arte da comunicação é isso, é exatamente sobre você mostrar o produto ideal para o seu cliente. Qual a faixa de preço que você deseja? Aí eu desejo uma cobertura de R$ 1 milhão. Aí você chega para outro cliente, qual a faixa de preço que você deseja? Aí eu desejaria um apartamento de R$ 200 mil, mas hoje eu consigo pagar de R$ 100 mil. Qual opção você me dá? Nem sempre as pessoas vão fazer essa pergunta, então é você que já tem que chegar e perguntar de forma, claro, natural e também com muita educação também, muita cordialidade também, você chegar e identificar tudo isso aí com o seu cliente e perguntar para ele, o que você deseja? O que você espera para a sua família? O que você espera para a sua família? Porque ali você não está simplesmente vendendo uma casa, você está vendendo um sonho para quem está comprando uma casa, quem está alugando uma casa residencial, para quem está alugando um espaço comercial, é o sonho de morar com a família, é o sonho de estar no final de semana com a família. Às vezes você não quer viajar, você quer conforto para os seus. E assim também o caso de uma venda, de um aluguel, também para quem quer comprar ou alugar um espaço comercial. O espaço comercial também, ele é um sonho muito grande, porque antes da pessoa chegar e alugar um imóvel, comprar um imóvel, ela sonhou muito com aquilo. Empreender hoje no Brasil não é fácil. Também não estou aqui para falar que é ruim, tá, gente? Eu sou empreendedor, eu busco sempre fazer o melhor possível. Sei que não é fácil, mas também não é impossível. Dá para fazer. Então, o que acontece? Você está sonhando com isso, você está trazendo isso para a realidade. O que antes era sonho, que antes estava somente dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, agora você está colocando em prática. Você pode comprar um imóvel hoje para colocar na sua empresa? Não. Pode alugar? Sim. Então vamos alugar. Então, a arte da comunicação, ela entra aí de exatamente entender as dores, as necessidades do cliente, para que ele precisa do imóvel, no caso comercial, residencial, espaço, as dimensões, com piscina, com garagem para 2 carros, não precisa de garagem, precisa de estar perto da escola para os filhos, precisa de estar perto do cinema. Eu vou sempre no cinema, eu não abro mão do cinema, se tiver um cinema perto de mim, para mim vai ser melhor. Então, você tem que estar sempre atento a isso e fazer as perguntas necessárias exatamente para trazer o melhor aí para o seu cliente. E é por isso que a arte da comunicação é importante. A oratória também, nem se fala. Você saber comunicar, você comunicar, as pessoas entenderem o que você está falando também, isso é muito importante. Outros pontos também interessantes para a comunicação, mais voltado também exatamente para os corretores de imóvel, o que é? É o tempo, que geralmente, hoje em dia, as pessoas, principalmente nas redes sociais, a gente vê, né? Você tem que prender a atenção da pessoa nos primeiros 3, 5 segundos, porque senão ela já vira, já vai para outro perfil, já vai para outra página, já tá e tudo mais, aquela loucura toda. Na venda também, assim, você tem um pitch de 30 segundos. Como que você vai buscar a atenção do seu cliente com 30 segundos? É entender rapidamente, é por isso que é necessário o quê? Você está sintonizado, você está ligado no que está acontecendo, ali no ao vivo também, assim como se fosse o evento, e aí você saber exatamente a necessidade do seu cliente. Você já chega e aborda, olá, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, o que o senhor deseja? Qual tipo de imóvel o senhor deseja? Eu quero uma casa com 3 quartos, não pode ser menos que isso, eu quero uma casa de 3 quartos, e aí você vai oferecer os melhores lugares, os melhores locais, as melhores localidades. Você pergunta para ele, você pretende morar na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, algum bairro específico? Eu quero o bairro X, eu quero morar perto da escola, eu quero morar perto de áreas verdes. Tudo isso é importante. E assim, como eu falei também anteriormente, a questão de saber ouvir, entender a hora certa de falar, a hora certa de parar para escutar e, claro, trazer os argumentos melhores possíveis.
Tudo isso está envolvido na arte da comunicação, que é linda, que é maravilhosa. Eu mesmo, Alberto Silva, eu antes, quando eu era criança, eu queria ser bombeiro, para você ter uma noção. Quando eu queria ser bombeiro, na verdade, eu estava querendo salvar vidas. Eu achava muito, não sei se eu vou conseguir explicar, que é bonito quando, por exemplo, acontece, Deus livre e guarde, uma tragédia, que está todo mundo correndo daquele lugar, e o bombeiro está fazendo o quê? Correndo exatamente para aquele lugar para salvar vidas, entende? E o que eu tinha em mente era exatamente sobre isso, de salvar vidas, de impactar vidas de alguma forma. E aí, em determinado momento, lá na faixa aí dos 19 anos de idade, eu decidi, não vou para o bombeiro, eu vou para a comunicação. Eu amava o rádio desde sempre, desde criança. Eu não sabia exatamente como funcionava, achava que o locutor ficava dentro do rádio, e eu acabei optando pela comunicação. Não me arrependo em hipótese alguma. Eu amo de paixão o Corpo de Bombeiros, acho muito lindo, brilhante demais ali o trabalho dos bombeiros, mas hoje eu estou muito bem realizado na comunicação. E na comunicação eu consigo exatamente isso, impactar vidas, não tanto quanto os militares do Corpo de Bombeiros, mas eu consigo impactar de uma forma diferente. A comunicação tem esse poder de impactar vidas. Dependendo do que você fala, você magoa uma pessoa. Dependendo do que você fala, você eleva o alto astral, a moral de uma pessoa. Se você vê uma pessoa trabalhando e você elogia, nossa, parabéns, que bom, que legal, você trabalha bem, você trabalha direitinho. Você anima aquela pessoa. Se você chega e fala para ela, nossa, mas você não aprende, já te mostraram 2, 3 vezes, e você não aprende a fazer essa tarefa, você desmotiva aquela pessoa. Então, mesmo se você vai, por exemplo, falar que aquela pessoa não está fazendo da forma correta, tem um jeito certo. Por exemplo, veja bem, você já instaram para você 2 vezes, você ainda não pegou o jeito necessariamente. Eu posso te mostrar como faz? Eu posso te ajudar? Eu posso te ensinar? E eu, pelo menos, eu, Alberto Silva, eu gosto muito de aprender, ouvir e gosto também muito de ensinar. Então, eu até agradeço a oportunidade de estar aqui agora, falando para a audiência aqui da Cresce, exatamente sobre isso, sobre motivar pessoas, inclusive nas minhas celebrações também, eu trago sempre motivação, exatamente para isso, para trazer motivação, bons ares, coisas novas. Eu gosto de tirar as pessoas daquela zona de conforto, eu gosto de tirar as pessoas daquele dia a dia que ela já está, não que seja ruim, o dia a dia que ela está, mas eu gosto de trazer às pessoas situações diferentes para elas pararem e pensarem, às vezes numa brincadeira, numa loja, num job, às vezes na celebração, por exemplo, de um matrimônio, no caso da formatura, geralmente um pouco mais complicado, eu falei anteriormente, exatamente por quê? Porque na formatura, geralmente, é mais script, é mais brifado ali o texto da colação de grau, da formatura. Mas sempre que eu posso, eu faço exatamente isso, motivar pessoas. A gente fez por tempo atrás uma feira da beleza em Belo Horizonte, depois em São Paulo, e a gente conseguiu fazer isso. Que sempre quando as meninas terminavam de falar de unhas, a gente entrava na comunicação e falava sobre unhas, a gente falava sobre os processos ali de fazer as unhas, um pouco de maquiagem e tudo mais. E no final, a gente tinha mais ou menos 1 hora de evento ainda, o tempo de evento. E no final, quando eu pensei, gente, o que eu vou fazer agora para despedir desse pessoal todo? E o pessoal ficou, as vendas ficaram ali, e a gente começou a falar de motivacional, a gente começou a motivar pessoas, e foi uma coisa incrível. Por isso que eu gosto do ao vivo, por isso que eu gosto de trazer essa flexibilidade que, graças a Deus, eu tenho, exatamente para isso, para falar as coisas certas, na hora certa, para as pessoas certas. Então, a gente fez ali alguns boot, a gente fez ali alguns motivacionais que realmente impactaram pessoas. E essa é a arte da comunicação e da oratória. Sônia? Olá, muito bom, Alberto. Eu adorei a tua explanação aqui, porque eu sou jornalista, então ninguém melhor do que eu para saber que a comunicação é o centro da nossa vida, né? Seja nas relações profissionais, seja nas relações pessoais, enfim, no nosso dia a dia. Se a gente não se comunicar, como é que a gente vive? Não vive, né? Em todos os momentos é super importante, né? E quero te agradecer muito essa tua disponibilidade aqui em falar para os nossos corretores, porque realmente
muito do trabalho do corretor em cima de como ele consegue se comunicar com o cliente, especialmente, né? Ele vai ter sucesso na profissão se ele for um bom comunicador, sem dúvida, né? Sim, Sônia, eu espero ter... Pois não. À vontade. Não, eu não quero cortá-lo, pode falar. Imagina. Eu espero ter impactado as pessoas, porque, na verdade, a gente acha que é muito tempo, mas a gente começa a falar e vai vendo o tempo passando e a gente acaba dando um branco de vez em quando. É complicado, porque dá um branco. A gente tenta falar tudo o que a gente preparou e, às vezes, a gente não consegue. Mas, mesmo assim, eu espero ter impactado as pessoas, espero ter podido passar a mensagem, que as pessoas tenham compreendido, tá? Lógico, Roberto, as informações que você passou são essenciais mesmo, é o que a gente estava, eu estava aqui nos bastidores e me identificando com muita coisa que você falou e realmente que é importante para o nosso profissional aqui, que é o nosso cliente, que é o corretor de imóveis, né? E quero te agradecer bastante pela tua disponibilidade de estar aqui dedicando esse tempo para os nossos profissionais, enfim, e deixar a porta aberta para que quando você quiser, quando quiser voltar, quando quiser falar sobre outros temas, estamos à sua disposição aqui também. Pode ter certeza. Voltarei sim, se Deus quiser, tá? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado. A gente teve alguns imprevistos, hoje quase que na hora da gente começar aqui a gravação acabou a luz, mas a gente é persistente, a gente é brasileiro e não desiste, né? No final tudo dá certo, né?